Olá, boas-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar assim, em dois conceitos do direito do consumidor que, nossa, sempre dão um nó na cabeça, né? Principalmente para quem está começando. Vamos falar de prescrição e decadência lá no Código de Defesa do Consumidor, o CDC. A ideia aqui é descomplicar mesmo, sabe? Porque, assim, os dois falam de perder direito pelo tempo, mas são coisas bem diferentes. E é crucial entender isso. Vamos ver as regrinhas específicas do CDC que foram pensadas, né, para proteger o consumidor. Bom, vamos lá. Vamos abrir essa caixa. Para a gente começar, qual que é a ideia central de cada um? Assim, de forma bem direta. Boa pergunta para iniciar. Olha, a prescrição, ela está ligada à perda da chance de você exigir na justiça uma reparação, uma indenização por algum dano que você sofreu. Já a decadência é diferente. Ela significa a perda do próprio direito de reclamar sobre um problema ou um defeito no produto ou no serviço em si. Então, uma coisa é perder a chance de processar por um dano, Isso, a pretensão, como a gente chama tecnicamente. e a outra é perder o direito de reclamar do produto mesmo, tipo, pedir para consertar. Exatamente. A natureza jurídica é que é o ponto-chave aqui. A prescrição atinge a pretensão. Pensa num acidente de consumo, sabe? Algo que te machuca ou quebra outra coisa sua por causa do produto defeituoso. A prescrição corta sua ação judicial para pedir indenização por esse dano. Ela não acaba com o direito à segurança, por exemplo, mas com a ferramenta para buscar reparação na justiça depois que o prazo passou. Entendi. Já a decadência, não. Ela extingue o direito de reclamar do vício. O vício é aquele defeito no produto que faz ele não funcionar direito ou ter menos valor. A geladeira que não gela, sabe? A decadência mata o direito de você exigir o conserto, a troca, o dinheiro de volta por causa desse vício. É mais direto no direito sobre o produto ou serviço. Certo, ficou mais claro agora. E o CDC, ele traz prazos bem definidos para isso, né? Quais são? Vamos começar pela decadência dos vícios. Sim, o CDC é bem específico. O artigo 26 cuida da decadência. Para reclamar de vícios que são aparentes, fáceis de ver ou de fácil constatação, o prazo é de 30 dias se o produto ou serviço for não durável. Pense em comida, uma lavagem de roupa. Coisas que se consomem rápido. Isso. E 90 dias se o produto ou serviço for durável. Aí entra um eletrodoméstico, um carro, um móvel. 30 e 90 dias. Ok. E quando começa a contar? É da nota fiscal? Não exatamente. Para os vícios aparentes, a contagem começa na entrega real do produto ou no término da execução do serviço. É quando você recebe e pode ver o problema. Ah, faz sentido. Agora, se o vício for oculto, aquele defeito que só aparece depois de um tempo, sabe? Que não dava para ver na hora. Tipo um problema interno no motor do carro, que só se manifesta depois de uns meses. Perfeito exemplo. Nesse caso, o prazo, os mesmos 30 ou 90 dias, dependendo se é durável ou não, só começa a contar quando o defeito fica evidente, quando o consumidor percebe o problema. Entendi. Isso protege o consumidor que não tinha como saber antes, né? Exatamente. Beleza. Isso foi a decadência para o vício. Agora, e a prescrição? Aquela relacionada aos danos, aos acidentes de consumo. Qual é o prazo dela? Aí o prazo é outro, e está lá no artigo 27 do CDC. Para pretensão de reparação pelos danos causados pelo fato do produto ou do serviço. Ou seja, o acidente de consumo mesmo. O prazo prescricional é de 5 anos. 5 anos. Bem mais longo. Bem mais. Porque aqui a gente está falando de danos à saúde, à segurança, ao patrimônio do consumidor, né? São situações potencialmente mais graves. Certo. E a contagem desses 5 anos começa quando? A regra é a da actionata subjetiva. O prazo começa a correr a partir do momento em que o consumidor tem conhecimento do dano que sofreu e também de quem foi o autor desse dano. Ah, então não basta saber que se machucou ou teve prejuízo. Não basta. É preciso saber quem causou. Quem é o fabricante e o fornecedor responsável. Precisa ter esses dois elementos, conhecimento do dano e da autoria. Aí sim o cronômetro dos 5 anos começa a rodar. Interessante isso. Então, no fundo, a grande questão para saber se aplica prazo de decadência ou de prescrição é diferenciar bem o que é vício e o que é fato do produto ou serviço, certo? Precisamente.
Essa é a chave de tudo, é o ponto fundamental. O vício, que está lá nos artigos 18 a 25 do CDC, é um problema interno do produto ou serviço. Qualidade, quantidade, adequação, ele não funciona como deveria ou vale menos por causa do defeito. Para reclamar disso, conserto, troca, abatimento, aplica-se a decadência do artigo 26, os 30 ou 90 dias. Ok. Já o fato do produto ou serviço, que está nos artigos 12 a 17, é quando o defeito vai além do produto. Ele causa um dano externo, um acidente que atinge a segurança, a saúde, outros bens do consumidor. O freio do carro que falha e causa uma batida, o celular que explode. Isso é fato. Entendi. O vício é o problema no produto, o fato é o problema causado pelo produto. Exato. E para buscar reparação por esses danos do fato, aí sim entra a prescrição de 5 anos do artigo 27. E aqui tem um ponto que você mencionou que parece bem interessante. O CDC trata a decadência de um jeito especial, né? Diferente do que a gente vê, por exemplo, no Código Civil. Tem umas regras para proteger mais o consumidor. Correto. O Código Civil é bem mais rígido com a decadência, mas o CDC, no artigo 26, parágrafo 2º, ele traz causas que obstam a decadência. Obstam, o que significa isso? Impedem de começar a contar. Impedem que o prazo continue correndo enquanto a situação durar. Elas não zeram o prazo, mas o pausam. São duas situações previstas na lei. A primeira é a reclamação comprovada que o consumidor faz diretamente ao fornecedor. Enquanto o fornecedor não der uma resposta negativa clara, por escrito ou de forma que dê para provar, o prazo de 30 ou 90 dias fica parado. Então se eu reclamar formalmente no dia 20 e o fornecedor demora 15 dias para responder negando, esses 15 dias não contam. Exatamente. Isso incentiva a solução amigável e protege o consumidor que está tentando resolver direto com a empresa, né? A segunda causa que obsta a decadência é a instauração de inquérito cível pelo Ministério Público para apurar aquele problema. Enquanto o inquérito estiver aberto, o prazo também não corre. Nossa, isso é bem protetivo mesmo. Mostra a intenção do CDC, né? Sem dúvida. É uma exceção importante à regra geral de que decadência não se suspende nem interrompe. No CDC, para proteger o vulnerável, ela pode ser obstada. Imagino que a jurisprudência, as decisões dos tribunais, ajudem a clarear ainda mais esses pontos, né? Como o STJ tem visto isso? Sim, a jurisprudência, especialmente do STJ, é crucial. Ela tem reforçado muito essa distinção entre vício e fato como determinante para aplicar decadência ou prescrição. Um ponto que os tribunais batem bastante na tecla é que mesmo que passe o prazo da decadência, imagina que a pessoa perdeu os 90 dias para reclamar do vício do eletrodoméstico. Certo, não pode mais pedir a troca, por exemplo. Isso, mas se aquele vício inicial, a geladeira, que não gela bem, tiver causado outros danos, estragou toda a comida que estava dentro, por exemplo, a pessoa ainda pode buscar indenização por esses danos. Mesmo tendo perdido o prazo da decadência pro vício. Sim, porque aí a discussão muda, ela não está mais pedindo a troca da geladeira, direito sujeito à decadência, mas sim a reparação pelo prejuízo da comida estragada, que é um dano decorrente do fato do produto, o mau funcionamento, que causou o dano. E para essa reparação do dano, o prazo é o prescricional de 5 anos. Então, uma coisa não necessariamente exclui a outra. Uau, isso é muito importante na prática. Quer dizer que o fim de um prazo não significa o fim de toda a possibilidade de buscar algum direito? Exatamente. Mostra como o sistema tenta ser o mais justo possível, conectando os institutos para proteger o consumidor, mas também dando segurança jurídica com os prazos. Excelente. Bom, então, para a gente amarrar tudo, o que ficou claro é: prescrição e decadência no CDC são limites de tempo, mas para coisas diferentes. Decadência, prazo mais curto, 30 ou 90 dias, está no artigo 26. É para reclamar de vícios, problemas de qualidade, de adequação, do produto ou serviço em si. E tem aquelas causas que pausam o prazo, né? Isso, as causas obstativas. Reclamação ao fornecedor e inquérito civil. E a prescrição, prazo bem mais longo, 5 anos, está no artigo 27. É para buscar reparação por danos causados pelo fato do produto ou serviço, o acidente de consumo. E começa a contar do conhecimento do dano e da autoria. Perfeito resumo. A distinção central é mesmo entre vício e fato. Entendendo isso, a aplicação dos prazos fica muito mais lógica. E sabe, pensando nisso tudo, fica uma reflexão para o futuro, né?
Hoje a gente tem produtos e serviços cada vez mais complexos. Internet das coisas, software que atualiza sozinho, inteligência artificial. Várias causas, algumas até obscuras numa cadeia global de fornecimento. Nossa, é um desafio enorme. Como a lei vai acompanhar essa velocidade toda? Exato, a legislação e a interpretação dos tribunais vão ter que ser muito dinâmicas para continuar dando conta dessa realidade e protegendo o consumidor de forma eficaz, sem engessar a inovação também. É um equilíbrio delicado. Um ponto excelente para a gente continuar pensando sobre isso. Bom, chegamos ao final dessa nossa análise aqui do Concurseja. Queria agradecer muito a quem nos ouviu. Fiquem ligados nas nossas próximas aulas e não deixem de conferir os outros cursos que estão disponíveis lá no canal Concurseja, tá bom? Até a próxima.